Neste momento, o drama continua no plenário da Câmara. O líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, tem usado seu minuto mágico para adiar a votação do projeto de lei One Big Beautiful por mais de 7 horas. Jeffries afirma que está, abre aspas, levando o tempo que quiser em nome do povo americano. Dispenso, obrigado. Assim que ele terminar de falar, o presidente da Câmara, Mike Johnson, subirá ao púlpito para o que se espera ser um breve discurso. Depois teremos uma votação final para decidir se o OB3 chega à mesa do presidente Trump ou se os legisladores terão que voltar à estaca zero. Vamos ficar de olho no plenário da Câmara durante toda a hora e traremos as notícias assim que acontecerem. Primeiro, estamos começando a entender como o candidato democrata à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, que também se identifica como socialista democrático, pode abordar a crise de acessibilidade financeira da Big Apple. Olá, pessoal. Este é o Open Period. Eu sou Emily Compagno e hoje estão conosco Carly Chinquis, co-apresentadora do Fox e Friends First, Lida Gao, correspondente da Fox Business, Kylie MCGI White, colaboradora da Fox News, e Charlie Hirsch, co-apresentador do Fox e Friends Weekend. Agora, um vídeo que surgiu de 2021 mostra o candidato socialista defendendo a limitação da habitação privada e o aumento da moradia pública e comunitária. Veja só. Por que tantas pessoas sem teto? Não há casas para todos. Há muitas casas vazias. Não. É porque abrigar pessoas não é o objetivo principal dos incorporadores ou proprietários. O objetivo deles, resumidamente, é lucrar. Se quisermos acabar com a crise habitacional, a solução precisa ser caminhar para a total desmercantilização da moradia. Em outras palavras, sair do status quo em que a maioria das pessoas acessa a moradia comprando-a no mercado e caminhar para um futuro onde garantimos moradia de alta qualidade para todos como um direito humano. Mas a história mostra que a habitação pública tem sofrido com subfinanciamento crônico, levando a grandes problemas tanto em cidades grandes quanto pequenas por todo o país. De Nova York, Chicago a Boston e Pittsburgh, histórias assustadoras sobre problemas dentro das unidades de habitação pública mostram o quão ruins podem ser algumas dessas condições. Produtos químicos cancerígenos, mofo e negligência, infestação de ratos, camundongos, baratas e mofo tóxico. Esses são apenas alguns exemplos. O presidente Trump, prometendo agir como um obstáculo contra algumas das propostas mais radicais de Mamdani, escreveu o seguinte no Truth Social. Citação: "Não vou deixar esse lunático comunista destruir Nova York. Fique tranquilo, eu tenho todas as alavancas e todas as cartas na mão. Vou salvar a cidade de Nova York e torná-la vibrante e ótima novamente, assim como fiz com os bons e velhos Estados Unidos." Charlie Hirsch, muita coisa para desvendar. E vejo você encantado com sua postagem no Truth Social. Sim. Não, eu empregei uma ótima maneira de dizer isso. Sabe, o que eu mais gosto no Mamdani é que, isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, é uma rejeição completa das políticas e do controle dos democratas. Os democratas comandam a cidade de Nova York há décadas. Essas são todas políticas democratas e todas fracassaram. E a ideia de que agora eles vão apostar ainda mais nisso, porque o socialismo light não foi suficiente, então vão partir para o comunismo de verdade, isso não vai acabar bem. Se você acha que o metrô é ruim, espere até conhecer os supermercados administrados pela cidade. E se você acha que os supermercados administrados pela cidade são ruins, espere até você, a forçar moradias populares para todos. Vai ser uma catástrofe. E eu rezo para que Nova York se afaste da borda. E é tão rico, Carly, sem trocadilhos, vindo de um cara que mora em um apartamento de 3 milhões de dólares no Chelsea. Sim. Então ele também vai se mudar para moradias populares? Certo. E é provavelmente por isso que ele acredita no que acredita, porque é preciso ser rico para ter o privilégio de dizer as coisas que ele diz. Entrevistei na semana passada o deputado republicano Matt Slater, que atualmente serve com Mamdani, e ele disse que Mamdani uma vez brincou com ele dizendo: "Nós dois somos vermelhos, apenas em tons diferentes." O que significa: você é republicano e eu sou comunista. Essa foi a interpretação real da piada feita por Matt Slater, que eu acho que já merecia um artigo de destaque só sobre isso. Então, Zohran Mamdani não esconde quem é nem no que acredita. E ele foi simplesmente questionado: "O que você acha do capitalismo?" E ele disse: "Eu não gosto." E ele quer ser o prefeito do principal centro financeiro do mundo? O Wall Street Journal, recentemente, o descreveu dizendo que Zohran Mamdani é a personificação viva do verão de 2020.
O que eu acho uma descrição totalmente precisa e também é por isso que não estou otimista com a ascensão dele ao poder, porque acredito que a maioria das pessoas e a maioria dos democratas já superou essa fase. E a prova disso é que Donald Trump ganhou 95 mil votos na cidade de Nova York nesta última eleição e os democratas perderam 500 mil. Então, acho que a única maneira de Mamdani vencer é esses outros candidatos dividirem os votos. E é por isso que Andrew Cuomo precisa sair da disputa e por isso que Bill Ackman acaba de apoiar o prefeito Eric Adams. Então, Zohran Mamdani pode ter a parcela vocal, jovem, enérgica e branca do Partido Democrata, mas agora é o trabalho do prefeito Eric Adams mantê-la em minoria. Sim, tudo bem, Lídia. Então, deixando a estratégia de lado por um momento, e o antissemitismo desse candidato também, fale para nós sobre o potencial desastroso econômico, ainda mais para esta cidade, porque nós ainda não nos recuperamos da Covid. O Meditão ainda está vazio. Ainda está vazio. As pessoas ainda estão indo embora. Sabe, uma coisa que eu acho tão revoltante que Zohran Mamdani, Enrique Mamdani sabe, sobre a qualidade e a condição da habitação pública em Nova York, sendo um deputado estadual que representou uma parte do Queens por vários anos. Eu já fui repórter de notícias locais aqui na cidade. Então eu tive a oportunidade de fazer muitas reportagens focadas em habitação pública, tendo visitado os moradores para conversar com eles sobre as condições precárias e nojentas, e francamente às vezes inabitáveis, em alguns desses prédios. Estamos falando de infestação, estamos falando de mofo, falta de ventilação, relatos de que estão ficando doentes por morar ali. E além disso, houve recentemente uma grande investigação do Departamento de Justiça que revelou anos de fraude e corrupção, onde pessoas que trabalhavam nos conjuntos habitacionais públicos estavam recebendo milhões de dólares em propinas. Mesmo depois que isso foi descoberto, o que a administração da habitação pública fez depois que as pessoas admitiram isso? Eles voltaram a contratar os mesmos empreiteiros e permitiram que continuassem trabalhando com essas mesmas pessoas. Então, se você é a favor de condições insalubres, se você apoia apartamentos em más condições, se você é a favor de fraude e corrupção, então sim, talvez os planos de Mamdani para habitação pública e vida em comunidade pareçam ótimos. Mas eu ficaria preocupado. Se você está preocupado com a questão da moradia, com como vamos sair dessa crise de acessibilidade em todo o país, o plano do Mamdani pode ser algo para você prestar atenção, porque é isso que os democratas vão começar a defender agora. Então, Kaileigh, fale com a gente sobre isso. Então, a repartição, você sabe, realmente, as comunidades minoritárias, os carentes, as comunidades de baixa renda que não votaram nele, certo? Ele conseguiu o voto dos ricos e brancos do Upper East Side. Mas como isso é um presságio para o Partido Democrata daqui para frente, o que eles vão fazer com a ala socialista? E eu tenho que admitir, pessoal, quando vi a postagem do presidente no Truth Social, pensei, graças a Deus. Sim. Quer dizer, como nova-iorquino, eu pensava, sim, obrigado. Por favor, alguém, precisamos de um Batman para evitar isso. Ele vai deixar Nova York agitada novamente. Sabe, é interessante. Os democratas estão realmente acolhendo Zohran Mamdani, apoiando nas eleições gerais, o que é bastante chocante. E acho que eles estão fazendo isso porque ele conseguiu atrair o voto dos jovens adultos. Eles sabem que esse é um grupo demográfico com o qual estão tendo dificuldades mesmo, e querem conseguir alcançar esse público. E, infelizmente, sabe, o plano do Mamdani para habitação pública, isso é um ótimo exemplo da ilusão progressista maior de que o verdadeiro socialismo vai funcionar, só não foi tentado antes. Mas é exatamente esse tipo de mensagem que os jovens adultos compraram. E o motivo é bem simples. Jovens adultos estão enfrentando dificuldades econômicas e estão sendo persuadidos por soluções rápidas e temporárias que, na verdade, não resolvem em nada a crise de longo prazo que eles enfrentam. É um fato que adultos da geração Z, da minha idade, estão tendo dificuldade para entrar no mercado imobiliário. Por exemplo, saiu recentemente um artigo mostrando que o novo comprador médio de imóvel pela primeira vez tem cerca de 56 anos. Lá nos anos 80, essa idade era de 26 anos. Existem enormes barreiras de entrada para adultos da geração Z e pouquíssimos líderes políticos, de qualquer lado, estão falando sobre esses problemas, muito menos propondo soluções para eles. E, na ausência disso, eles acabam sendo persuadidos por pessoas como Zohran Mamdani, que pelo menos estão dispostos a ouvir e dialogar sobre as questões que os jovens adultos estão enfrentando. E, por isso, acho que o Peter Thiel resumiu isso muito bem. Ele estava falando sobre por que tantos jovens adultos estão sendo persuadidos pelo socialismo e disse que se você não tiver nenhum investimento no sistema capitalista, é mais provável que você se volte contra ele em primeiro lugar. Isso é algo com que ambos os partidos políticos terão que lutar.